Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre guerra, Naruto, loira do banheiro e demônios numa xícara de 100 anos. Calma, eu sei que parece meio estranho e que nada disso tem sentido, mas quando se fala de yokais, tudo começa a se encaixar. E antes de continuar, eu queria agradecer a Skillshare por patrocinar esse vídeo. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade, com milhares de aulas e membros online que se reúnem para buscar inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. E antes de produzir esse vídeo, eu tava olhando as aulas introdutórias do Jake Bartlett, para iniciantes no After Effects. Afinal, sempre me divirto colocando animaçõezinhas no final dos vídeos, mas elas são bem difíceis de produzir no programa de edição que eu uso. Lá eu comecei a aprender o básico do programa, mas as aulas lá têm todos os níveis, do básico ao avançado, para que eu possa melhorar cada vez mais. E eu nem tive que me preocupar com a língua. Todos os cursos estão legendados, e outra vantagem é que a Skillshare é completamente livre de anúncios. Novas classes premium são lançadas toda semana, sempre tendo algo novo para explorar sem interrupções. E além de patrocinar esse vídeo, as primeiras 1000 pessoas terão uma avaliação gratuita de 1 mês da Skillshare, para descobrir coisas novas e aprimorar suas habilidades. E cá entre nós, dá pra aprender muita coisa em 1 mês. E agora, voltando com o vídeo. Pra começar, yokai, ou yokai, é uma palavra japonesa que pode significar demônio, espírito ou monstro. O termo pode ser interpretado como sedutor, encantador ou desastroso. Todas essas categorias que geralmente separamos na nossa língua significam yokai, e esses fazem parte do folclore, mitologia e lendas urbanas japonesas. De 1603 a 1867, foram criadas enciclopédias tentando catalogar todos os yokais, mas quando o Japão entrou na era Meiji, até 1912, esse conhecimento foi meio que descredibilizado em prol da ciência ocidental. Nos anos 30, os yokais foram retomados como uma tentativa de orgulho e nacionalismo, que não durou muito. Existem mais de 500 yokais catalogados atualmente, e 1/4 desses foram documentados por Shigeru Mizuki, um mangaka que publicou a história de Gegege no Kintaro. Já por volta de 1960, o cientificismo pós-guerra tomava conta do Japão, e novamente as mitologias, assim como essas fantasias e sonhos infantis, eram tratados como bobagem. Essa ressignificação da própria cultura, sendo apresentada para o uso da cultura pop, criou um sentimento de orgulho e respeito só depois, para com uma tradição da história pelos próprios japoneses. Seria algo como se depois de ter um péssimo governo, as pessoas parassem de contar lendas urbanas para as crianças, porque elas têm que focar na escola e ganhar dinheiro para comprar café. R$20 o cafezinho, né, gente? Socorro. Graças a essa recuperação da história através dos mangás e o embelezamento da tradição através do entretenimento, os yokais que fazem parte da cultura japonesa desde o seu princípio, hoje inspiram diversas obras não apenas japonesas. E eles são tão, mas tão diversificados se comparados com anjos ou demônios ocidentais, que são necessárias várias subcategorias para dividi-los e classificá-los. Dentre elas são 5 categorias baseadas na verdadeira forma do yokai, porque ele pode ser de um modo originalmente e ter passado por algum tipo de transformação, 4 categorias para classificar uma mutação que ele sofreu, e 7 categorias com base na aparência externa do yokai. A palavra yokai, portanto, acaba sendo um termo guarda-chuva para todos os tipos de criaturas diretamente ligadas ao sobrenatural. Num dos mais antigos livros do Japão, chamado Kojiki, através de canções e poemas são reveladas as fábulas e o surgimento do mundo. Segundo ele, os yokais apareceram no mundo logo no início de sua criação, quando um poderoso deus retirou seu manto para banhar seu corpo e vários seres místicos surgiram das águas para habitar todos os tipos de ambientes. A primeira vez que eles foram desenhados em um pergaminho chamado A Parada Noturna dos Demônios foi no século XVI. E de acordo com a crença, humanos e yokais podem se relacionar diretamente e indiretamente, gerando filhos que permeiam os dois mundos, herdando parte das características dos pais. Mas isso de todos os yokais poderem se relacionar com humanos é uma criação moderna. Tradicionalmente, apenas os yokais que conseguiam disfarçar-se de humanos podiam de fato ter um filho mestiço. Tá ligado aquelas garotinhas de anime com orelha de gato? Então, o negócio já foi tão normalizado que até esqueceram que na verdade a explicação para humanos com essas características de animais seriam porque eles seriam meio filhos de yokais, cuja forma original eram animais que conseguiam se disfarçar de humanos. Então, se você tem um waifu com orelhinha de anime, tem que agradecer ao século XVI por terem registrado os yokais. Yokais não precisam, mas geralmente eles são descritos como mais fortes que humanos, e muitos chegam a se alimentar de humanos na maioria das histórias. Os que ajudam os humanos são chamados de yokais benevolentes. Assim como fadas, é difícil que um yokai morra naturalmente, seja porque ele já é um espírito de alguma criatura, ou porque ele recebeu um sentimento muito intenso como amor ou ódio, e esse sentimento se estende pelo resto da existência dele. Por viverem tanto tempo, a maioria acaba não conseguindo compreender sentimentos humanos ou o próprio tempo, acreditando que as pessoas que eles conheceram quando se disfarçavam estariam vivas e iguais 100 anos depois de seus primeiros encontros. Mas isso não significa que eles não têm sentimentos. Cada um, assim como os humanos e outros animais, tem suas próprias personalidades e gostos, mesmo pertencendo à mesma espécie. Essa natureza espiritual das criaturas acaba tornando um trabalho um tanto difícil de se lidar com elas. Então, os sacerdotes especializados precisam identificar esses tipos de seres, podendo fazer contratos, selando, banindo ou até mesmo destruindo eles com sua alta energia espiritual. Mas chega da parte
histórica e vamos pra parte divertida. Yokais estão presentes atualmente em diversas peças de mídia, sendo mais recentemente popularizado pelo jogo Yokai Watch. Esses que eu vou apresentar são só os tipos mais comuns de yokais que são retratados pela mídia. Escolhi começar com esse porque eu aposto que deve ter muita gente que já ouviu as músicas do cara, mas não tá ligado de onde vem o nome. A palavra Kamaitachi é composta de duas partes, Sama, que significa cortes, e Itachi, que significa doninha. Então o nome surge e se trata de uma doninha que controla ventos e faz corte no rosto das pessoas quando elas são atingidas pelo ar frio, tendo dentes afiados como foices e por vezes as pontas das suas patas teriam foices também. Outro yokai bem famoso que foi popularizado pelo anime Death Note são os deuses da morte, mas não são deuses de fato. Na verdade, são entidades sobrenaturais que, quando malignas, estimulam as pessoas a tirarem a própria vida, e quando benignas, ajudam as almas a passarem pelo momento doloroso da morte. Como a morte é um elemento popular e de fascínio em todas as culturas, provavelmente os Shinigami sejam os yokais mais famosos, já aparecendo em centenas de animes em todos os gêneros. Esse é o mais popular para os fãs de Naruto, por sua forma final. Um Kitsune ou Inari são raposas mensageiras dos deuses que a cada 100 anos ganham uma cauda e se tornam mais poderosas. Ao conseguir 9 caudas, elas passam a ser chamadas de Kyubis. Uma curiosidade, a deusa do sol que elas mandam mensagens é chamada de Amaterasu e é dita manifestar-se em forma de raposa branca, atendendo às orações daqueles de coração puro e em meio à corrupção. Kitsunes podem ser boas ou más e são conhecidas como guardiãs do conhecimento. E é o nick de um ótimo podcaster também que eu gosto muito. Kappa, ou Espírito do Rio, é um dos yokais mais popularizados pela mídia, tendo ganho homenagens estranhíssimas em animes, incluindo cosplays, sua essência no futebol e até um anime onde as crianças viram capas através de métodos meio estranhos. Pode parecer piada, mas esse é um dos yokais mais assustadores, porém mais fácil de derrotar. O Kappa tem uma força sobre-humana graças à água no topo de sua cabeça e adora comer humanos que passam pela beirada de rios e lagos. Porém, caso você se curve respeitosamente para ele, ele terá que se curvar de volta, derrubando a água e perdendo todas as suas forças. Eu já desenhei um Kappa lá no comecinho do canal. Trata-se de um corvo de 3 pernas, que ao contrário da mitologia ocidental, não representa o azar, e sim o próprio sol. Coloquei ele aqui pois foi o primeiro yokai clássico a ser adaptado por uma carta de Yu-Gi-Oh! O Baku foi o primeiro yokai a ser importado. Isso mesmo, importado. Porque ele veio da China e foi adaptado para a mitologia japonesa. Trata-se de um animal quimérico bem assustador, com um corpo de urso, patas de tigre, tromba de elefante, cauda de boi e olhos de rinoceronte. Já na China, ele é um bode de 9 caudas, 4 orelhas e olhos nas suas costas. Acredita-se que ele é capaz de devorar pesadelos e o próprio azar de pessoas que andam em más companhias. É costume que depois de ter um pesadelo, a pessoa diga: dou o meu sonho pro Baku comer. Desse modo, a pessoa não sonhará mais com aquilo de novo. O Pokémon Drowsy é inspirado na lenda do Baku, e em Naruto Shippuden ele acaba sendo representado também. Kodama talvez seja o yokai mais inofensivo quando não provocado. Habita árvores velhas em florestas, e muitos acreditam serem os espíritos de crianças que se perderam e não souberam voltar para casa. Compensados por tamanho sofrimento, a floresta as transforma em Kodama, guardiãs das árvores que guiam viajantes de volta em segurança para a cidade. Mas não ouse fazer mal para a árvore que é a casa de um Kodama. Embora essas sejam mais resistentes e tenham propriedades curativas, a pessoa que a cortou será perseguida até a morte pelo Kodama, sendo impossível escapar, mesmo com a ajuda de um sacerdote. Tá aí, o yokai mais sexualizado pela mídia. Na verdade, se trata de uma mulher muito bela que morreu em meio a uma nevasca. Muitos dizem que esperando o retorno do seu amado. Ela se finge de inocente e frágil para atrair as pessoas pra neve, tentando ajudá-la, até que quando percebem, já é tarde demais. Quase uma versão da nossa sereia, só que essa pode mudar a sua forma de acordo com os gostos da sua presa. Existe uma ramificação da lenda que diz que se uma pessoa se apaixonar pela Yuki-onna enquanto essa está morrendo em seus braços, vendo a sua verdadeira face maligna lhe atacando, a maldade deixa o espírito da Yuki-onna e essa passa a proteger os viajantes presos na nevasca. Tanuki é um guaxinim. Um cão guaxinim, para ser mais preciso. Ele pode ficar invisível e trocar de forma, sendo extremamente travesso, ingênuo e guloso, gostando muito de beber saquê e de mulheres bonitas, fazendo de tudo para poder ajudar elas. Ele pode se transformar em qualquer criatura viva do seu tamanho ou em objetos inanimados. Dizem que se você oferecer comida saudável a um tanuki e ele aceitar, ele vira o seu amigo e vem te visitar de vez em quando para ver se você tá bem. Esse é um dos que eu mais gosto, pois eu mesmo adoro criar Tsukumogamis. Tsukumogamis são objetos que viveram e continuaram funcionando por 100 anos. São vistos como os yokais mais chatos e menos criativos pela geração atual de jovens japoneses. E geralmente também são vistos como os yokais mais fracos e comuns. Ao objeto atingir 100 anos, o yokai ganha a consciência e a habilidade de se mover, podendo decidir se permanece na casa da família ou não, dependendo do quão bem tratado ele foi. Muitas xícaras de Tsukumogami quebram, pois elas concentram uma grande quantidade de azar que foi direcionada para
para os seus donos, se sacrificando por eles. Isso, junto com o kintsugi, uma técnica japonesa de remendar coisas com ouro, que eu já falei aqui no canal, remetem ao costume que tá se perdendo com a tecnologia, de valorizar um carinho que se tem pelos objetos. Quantas pessoas podem dizer que existirá um tsukumogami de celular, se ninguém usa um por mais de 5 anos? Em 1973 foi criado o primeiro computador, como a gente conhece, mas ele não vai se tornar um tsukumogami em 2073, justamente por não ser usado com frequência. Na verdade, é difícil que até algum brinquedo mais tecnológico se torne um. E esse yokai tão comum, talvez se torne o tipo mais raro daqui a uns 30 anos. Quando eu falo Oni, metade das pessoas pensam em Demon Slayer, outra metade pensa em Genshin Impact, e alguns bem mais velhos podem pensar em Dragon Ball, que se baseou nas lendas do Oni vermelho e azul. Oni, na verdade, pode ser traduzido como ogro ou troll, nada tão bonitinho quanto as adaptações mais modernas. Oni seriam demônios, por vezes cruéis, por vezes benevolentes, não tão relacionados com vampiros como os de Demon Slayer, que apenas pega o nome emprestado das criaturas. E embora não sejam necessariamente maus, a maioria tem histórias trágicas, como sendo devoradoras de homens ou criaturas punitivas para os cruéis e inocentes, muitas vezes sendo retratados como brutos e de força esmagadora. Uma lenda muito antiga sobre um Oni azul e vermelho já tenta tirar esse estereótipo dos Onis, colocando os dois como pacíficos e querendo ser amigos das pessoas, enquanto as pessoas são preconceituosas e destroem a amizade dos dois, sendo uma lição de moral que vale mais a pena valorizar os amigos que você já tem do que desejar amigos novos. Namazu é um bagre gigante que causa terremotos quando se move, provavelmente existindo para explicar o fenômeno tectônico que o Japão sofre por conta de sua localização. Dizem que a carne de um Namazu é uma das mais deliciosas do mundo, e quem comer a carne desse yokai garante uma recuperação de uma enfermidade e uma intuição extraordinária sobre o coração das pessoas pelo resto da vida. Essa se trata de uma cobra gigantesca com apenas a cabeça de uma mulher com longos cabelos negros. Resolvi colocar aqui porque é o yokai mais morto por heróis em lendas antigas, e o que menos sai vitorioso ao tentar encarar humanos. Algo com uma lição como: não me renderei a belezas mundanas, ou algo do tipo. É um yokai comum, que pode viver entre os humanos, pois de dia é só uma pessoa, geralmente uma mulher que não tem nada demais. Porém, durante a noite, eles ganham a habilidade de esticar o pescoço em longas distâncias, mudando seu rosto pro de um Oni e adquirindo um desejo por consumir carne. Alguns pacíficos ganham essa forma por quebrar vários conceitos budistas e gostar de fofocas. Esses geralmente se revelam para bêbados e crianças, se divertindo e se alimentando do sentimento de confusão. Alguns tanukis gostam de fingir que são rokurokubis, só pra pregar peça nas pessoas. O Aniudo é um yokai que é dito guardar os portões que levam pro inferno, acompanhando as almas de pecadores que fugiram de seus portões, levando junto curiosos que chegam muito perto. Acredita-se que foram criados para ensinar crianças a ficarem longe do fogo em florestas e a cuidarem de suas próprias vidas. Surgidos a partir de um ritual extremamente cruel, eles vêm através do ato de retirar a vida de um cachorro familiar amado por seus donos, em um ritual entoando cânticos de sofrimento. Após a sua morte, o cão se torna um ser espiritual que passa a ser obrigado a proteger a casa e a família que o criou. Caso ele não tenha recebido amor suficiente em vida, ele se torna ingrato e pode se revoltar contra a família, possuindo o corpo de um dos moradores para atacar e se vingar dos outros, destruindo tudo. Komainu são bestas divinas, que são uma mistura de cães com leões. Eles protegem os templos de lugares sagrados de espíritos malignos, sempre vindo em pares, um macho e uma fêmea. O macho sempre tá com a boca aberta. Seria a representação de um ciclope pro Japão, só que nesse caso ele é um monge budista de um olho só, super forte que desafia os indignos e arrogantes pra lutar sumô. Embora possuam um corpo pequeno, é dito que eles não são capazes de perder lutas com humanos. A máscara dos Tengus, a maioria das pessoas parou de chamar de máscara de Tengu e passou a chamar de máscara do mestre de Demon Slayer, infelizmente. Os Tengus são os yokais mais populares entre os jovens, justamente pela ressignificação que a mídia fez com eles. Originalmente narigudos e com longas barbas, velhos e com asas de corvo, os Tengus hoje são apenas retratados com as asas de corvo, ou às vezes nem isso, só com a máscara, com todos os seus traços antigos sendo transformados em fantasias. Eles aparecem em mais obras do que eu sou capaz de citar aqui, e às vezes só pra poder dar asa pra um personagem ou uma máscara legal, se inventa que o personagem é meio filho de um Tengu. Alguns são retratados apenas com essa máscara vermelha e por vezes personagens com um nariz muito grande são chamados de Tengu, por herdarem o espírito divertido dessas criaturas que tende a evoluir para um comportamento mais disciplinado, bem semelhante nisso ao nosso mito do Saci Pererê. Muitos dizem que pessoas mentirosas ou arrogantes se tornam Tengus ao reencarnar, para que seu espírito possa aprender a ter disciplina conforme ela vai amadurecendo. É um dos poucos yokais que pode envelhecer no mesmo tempo que um humano em algumas obras. E o meu yokai favorito eu deixei pro final.
Bakeneko, ou gato monstro, é um gato com habilidades sobrenaturais e quando sua cauda se divide em duas, ele é chamado de Nekomata, o que amplifica os seus poderes. Ele pode desde lançar bolas de fogo até comer pesadelos. Eles podem mudar sua aparência e criar a ilusão de serem uma segunda lua no céu. Apesar de bem vingativo e manipulador, os Bakenekos são retratados como os yokais mais fiéis e empenhados na missão de fazer o seu mestre feliz quando tem um. Dizem que o mito do Bakeneko inspirou o do gato de botas, e a origem do yokai tem vários fatores. O mais conhecido é que é um gato que foi muito bem tratado durante a sua vida, que recebeu apenas amor e que acaba se transformando em um Bakeneko para ajudar o seu dono caso ele precise de proteção. Outra é caso ele tenha sido muito maltratado em vida no seu lar, a ponto de passar fome enquanto seus donos se alimentavam. Nesse caso, ele se torna um yokai vingativo e rancoroso contra humanos. E o último e mais interessante de todos os casos é quando dizem que os gatos com caudas muito longas que recebem carinho se tornam yokais, que vão acabar atormentando e tratando mal os inimigos do seu dono. Então se criou um costume de balançar gatos pela cauda quando são pequenos, para que as suas caudas meio que quebrem e não cresçam. Especula-se que existem atualmente tantos gatos bobtail no Japão por conta dessa seleção natural de preferir adotar os filhotes com caudas curtas. Tá, Reply, mas você não falou dos fantasmas. Os yokais estão sujeitos a passar por transformações devido a sentimentos fortes e geralmente negativos. Quando isso acontece, eles passam a ser chamados de obá, se tornando malignos e assombrando pessoas. Mas esses não devem ser confundidos com os fantasmas de pessoas, que é outra história. Os fantasmas, como a gente conhece aqui no ocidente, funcionam assim. A alma das pessoas fica presa aqui no mundo, até que algum ritual seja performado para que ela possa se juntar aos seus antepassados, podendo se transformar em espíritos protetores para suas futuras gerações de familiares. Esse tipo de espírito passa a ser chamado de obon. Agora, se a morte de uma pessoa foi violenta ou cheia de arrependimento, deixando o espírito preso por aqui, esses fantasmas serão chamados de yurei. Esse traço cultural de diferenciação e crença nos yureis é tão forte que eles inclusive têm um feriado no Japão só pra eles no dia 26 de julho. E um último de curiosidade é, atualmente com a pandemia se popularizou a imagem do Amabie, um yokai no mar que apareceu do nada e deixou a seguinte mensagem: caso ocorra uma epidemia, mostra minha imagem a todos. Isso aí. As pessoas que acreditam nos yokais se sentem seguras com a imagem do Amabie em seus bolsos. E em todos os cantos do Japão, as pessoas fazem as suas próprias versões do Amabie, torcendo para que a doença se afaste deles perante a imagem. Durante desastres ou doenças, ao longo da história do Japão, as pessoas sempre tiveram o costume de pedir a ajuda dos yokais. E por isso, hoje o povo tem um grande carinho e respeito por essas criaturas, que podem ser boas ou más, assim como nós. Diferente do nosso folclore, onde tudo tem uma razão para existir, tudo foi performado e tem um propósito eterno como vingança, os yokais geralmente apenas existem, vivendo suas vidas. E talvez essa seja a maior diferença entre os nossos tipos de lendas urbanas. Pra quem tá interessado em conhecer mais sobre yokais, eu posso recomendar várias obras e vários gêneros, como as que eu tô passando por aqui. Era isso que eu tinha pra dizer sobre yokais. Dos que eu falei, ou não, né, tem mais de 500, qual dos yokais é o seu favorito? E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!